Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade à unidade 3, o reino das plantas. Nosso tema é raiz e caule. Acompanhe no livro didático do 7º ano, na página 84. O roteiro da nossa aula é a raiz e suas partes, tipos de raízes, o caule e suas partes, transporte de seivas, tipos de caules. A raiz é uma estrutura extremamente importante para um vegetal, uma vez que atua fornecendo fixação, ajudando na absorção da água e nutrientes, além de atuar transportando e, em alguns casos, armazenando substâncias. É um órgão geralmente subterrâneo. Em uma raiz podemos identificar regiões, que é a coifa, zona de multiplicação celular, zona de alongamento, zona pelífera e zona de ramificação. A coifa tem função de proteger a raiz do atrito com o solo e o ataque de micro-organismos. É caracterizada pela existência de pequenas células com a capacidade rápida de multiplicação. A zona de multiplicação celular é a região da ponta da raiz protegida pela coifa. É composta de células que se multiplicam com frequência, ocasionando o crescimento da raiz. A região acima da coifa é a zona de alongamento, local onde ocorre o alongamento das células, permitindo assim o crescimento da raiz em comprometimento assim a raiz. Esse local não é permitido pela coifa, ou seja, não é protegido, A zona pelífera, também chamada de região de absorção, é composta de pelos absorventes, que retiram água e sais minerais do solo ou do substrato. Essa substância compõe a seiva mineral. Da chamada zona de ramificação, partes das raízes secundárias que auxiliam no suporte e na absorção de água e de sais minerais. Os tipos de raízes. As raízes podem se diferenciar quanto à organização, basicamente em dois tipos: pivotantes e fasciculadas. As raízes pivotantes também são chamadas de axiais. É formada por uma raiz principal, da qual partem ramificações ou raízes secundárias. Podemos encontrar esse tipo de raiz em plantas como café, feijão, laranjeira, abacateiro, etc. As raízes fasciculadas, também chamadas de adventícias, é formada por numerosas raízes finas e de mesmo diâmetro, ou seja, o mesmo tamanho. Elas podem ser encontradas em plantas como o milho, a grama, a cebola, a cana, entre outros. A maioria das raízes são subterrâneas, que ficam acima da superfície do solo, e também aquáticas. Há raízes modificadas que desempenham funções específicas. Entre elas inclui as raízes sugadoras, que elas extraem materiais de outras plantas, as raízes tuberosas, que elas armazenam grande quantidade de substâncias nutritivas, as raízes respiratórias, que elas captam gás e oxigênio do ar, e as raízes tabulares, auxiliam na fixação da planta. O caule e suas plantas. O caule é considerado o órgão responsável pela condução da seiva bruta e elaborada, sustentando a copa das árvores.
Ele transporta a água, os sais minerais e o alimento produzido lá na fotossíntese. De maneira geral, o caule é composto de gema apical, gemas laterais, nós e entrenós. A gema apical, que é o broto localizado na ponta do galho, no ápice da planta, que permite o crescimento vertical dos vegetais. A gema lateral, localizado na junção entre as folhas e o caule, que são os brotos dos quais se originam ramos laterais, folhas e flores. O nós são as regiões das quais surgem os brotos laterais, os ramos, as folhas ou as flores. As regiões entre dois nós são denominadas entrenós. Transporte de seiva. A condução das seivas mineral e orgânica podem ocorrer por difusão de célula para outra, como nas briófitas, ou pelos tecidos de condução, como xilema e floema, como nas plantas vasculares. O xilema é constituído por células que formam tubos muito finos que conduzem a seiva mineral desde as raízes até as folhas. O floema conduz a seiva orgânica, geralmente as folhas, para diversas partes das plantas. Tipos de caules. Os caules podem ser subterrâneos, aquáticos ou aéreos. Os caules subterrâneos são aqueles que se desenvolvem sob o solo e podem ser classificados em rizoma, tubérculo e bulbo. Rizoma é o caule que cresce na direção horizontal e podem se ramificar. É o caso das bananeiras e do gengibre. O caule que acumula material nutritivo de reserva para a planta é denominado tubérculo, que é o caso da batata inglesa e do inhame. O bulbo é formado por um caule reduzido, ou seja, são caules e folhas subterrâneas que podem armazenar substâncias de reserva, que é o caso da cebola e do alho. Os caules aquáticos podem ser flutuantes ou servir para fixar a planta ao substrato. Geralmente são clorofilados e poucos desenvolvidos. Os caules aéreos podem ser classificados como eretos, trepadores ou rastejantes. Os caules eretos crescem ao solo, como o tronco de árvores, os bambus e as palmeiras. Os caules trepadores são típicos de plantas que crescem sobre ou enroscam em um suporte, como o caso da uva, do maracujá. Os caules rastejantes crescem rente ao solo, fixando-se nele em diversos pontos pelas raízes. É o caso da grama, da melancia e da abóbora, que são caules rastejantes. Boa tarde, obrigada pela atenção e até a próxima aula.